O livro escondido da gratidão, o código ancestral que atrai abundância, alegria e milagres. As palavras silenciosas que reescrevem sua realidade. Prólogo. O sopro invisível da gratidão. Era só mais uma manhã comum, dessas em que o céu parece mais cinza que azul e o mundo pesa demais nos ombros. Ela acordou com aquela sensação de vazio que não se explica, nem se justifica. Tinha tudo para estar bem, mas sentia como se faltasse algo essencial, como se uma parte dela tivesse ficado para trás em algum lugar do tempo. Sentou-se na beirada da cama, passou a mão no rosto e respirou fundo. Por impulso, pegou um papel qualquer que estava sobre o criado mudo e escreveu: "Obrigada por tudo, mesmo que eu ainda não entenda." Dobrou o papel, colocou-o sob o travesseiro e seguiu o dia. Ela não sabia, mas naquele instante silencioso, algo havia sido realinhado no tecido invisível da sua realidade. Essa é a natureza da gratidão. Ela não precisa de palco, de plateia ou de explicação. Basta um sopro, um suspiro, uma escolha sutil feita com o coração. É por isso que ela transforma, não pela força, mas pela frequência, não pela lógica, mas pela vibração. Gratidão é um código silencioso que conversa com o universo sem precisar dizer uma palavra. É como uma senha energética que destranca portas trancadas há muito tempo, e nem sempre do lado de fora. Muitas vezes são as portas internas, aquelas que guardam os sentimentos de escassez, rejeição, comparação, que começam a se abrir quando você simplesmente decide agradecer. E não estamos falando daquela gratidão de frase feita, de post motivacional ou de obrigação espiritual. Estamos falando de um movimento interno, de um ato de coragem, de um gesto vibracional que diz: eu escolho enxergar com olhos novos, eu escolho ver além da dor, eu escolho acreditar que existe beleza até no que não compreendo. Gratidão verdadeira não é sobre ignorar a dor, mas sobre atravessá-la com consciência. É sobre encontrar um brilho no meio da sombra, uma flor nascendo no meio do concreto, um suspiro de alívio onde só havia nó. Este livro é um mapa, mas não um mapa de atalhos. É um mapa de reconexão, com o que você já tem, com quem você já é, com o que já está disponível, mas que talvez tenha sido esquecido, ignorado ou adormecido. Aqui, você não vai encontrar promessas milagrosas nem soluções prontas. Vai encontrar portais, convites, histórias reais e práticas vivas. Vai encontrar espelhos que refletem a versão sua, que já está vibrando em sintonia com a abundância e a alegria. Só está esperando ser lembrada. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez esteja cansado de tentar. Talvez ache que a gratidão é algo distante, reservado para quem já venceu, para quem já tem tudo. Mas deixa eu te contar um segredo. A gratidão não é o que vem depois da conquista. Ela é o que abre o caminho para que ela aconteça. Ela não é a consequência, ela é a chave. E você pode usá-la agora, mesmo com o coração partido, mesmo sem saber como vai ser o amanhã, mesmo sem respostas. Porque gratidão não precisa de cenário, ela só precisa de presença. Ao virar as páginas deste livro, você será guiado a lembrar de onde mora sua alegria, lembrar do que já tem, lembrar de tudo o que já superou. E, mais do que isso, aprender a ativar essa energia no seu dia a dia de forma simples, leve e poderosa. A gratidão não é uma tarefa, ela é uma escolha de vibração, um estado de ser. E esse estado pode mudar tudo. Seu humor, seus relacionamentos, suas oportunidades, seu nível de conexão com a vida. Você pode até não perceber agora, mas cada agradecimento sincero que você oferece ao universo se transforma em um eco, uma onda que vai, vibra, expande e volta, sempre volta.
às vezes em forma de uma bênção inesperada, às vezes em forma de uma paz que você nunca teve, às vezes em forma de um reencontro, um sorriso, um sinal, uma cura, porque tudo aquilo que você agradece floresce. Então, respire fundo. Segure esse livro como quem segura algo sagrado. Feche os olhos por um instante e diga, em silêncio ou em voz alta, com toda a sua presença: obrigada. Mesmo sem entender tudo, eu escolho agradecer. Essa frase, meu amor, é uma chave, e ela acabou de abrir a primeira porta. O universo ouviu, e sua nova realidade começa aqui. Capítulo 1. A ciência oculta da gratidão. Você já parou para pensar no que realmente acontece dentro de você quando agradece? Não apenas no plano emocional, mas no invisível, no profundo, no vibracional. O que acontece quando você sussurra obrigado mesmo em meio ao caos? Quando você escolhe ver beleza onde antes havia cinza? Quando, contra todas as probabilidades, você decide reconhecer o que ainda pulsa, mesmo que a dor também esteja ali? Esse é o ponto de partida para algo que a ciência começa a investigar, mas que o espírito já conhece há séculos. A gratidão não é apenas uma atitude. É uma força vibracional que reprograma seu corpo, seu campo e sua realidade. Quando você acessa a energia da gratidão, algo mágico e biológico acontece ao mesmo tempo. No nível físico, o cérebro libera dopamina e serotonina, neurotransmissores associados ao bem-estar, à felicidade e à confiança. Mas não é só isso. A gratidão frequente modifica circuitos cerebrais ligados ao medo, à raiva, à sensação de escassez. Ela interrompe padrões de reação automática e ativa novas rotas de percepção. Em outras palavras, ela muda a forma como você vê a vida. E quando você muda sua percepção, você muda o que atrai. Você deixa de reagir ao mundo e começa a co-criar com ele. Imagine sua mente como uma lente. Quando ela está calibrada pela dor, você enxerga tudo distorcido. Problemas parecem maiores, pessoas parecem ameaças, o futuro parece um labirinto. Mas quando você ajusta essa lente com gratidão, até as sombras mudam de tom. Você começa a ver as lições, começa a sentir os aprendizados embutidos nas quedas, começa a perceber sinais onde antes só via silêncio. A gratidão é esse ajuste vibracional que transforma sua mente em uma ponte. Uma ponte entre o que está acontecendo e o que está sendo construído. Mas e o coração? O campo magnético mais forte do seu corpo também responde. Pesquisas feitas pelo HeartMath Institute mostram que emoções como gratidão e compaixão expandem o campo eletromagnético do coração em até 3 metros ao redor do corpo. Isso significa que, quando você agradece, você literalmente expande sua presença energética. E essa expansão não é apenas uma sensação interna, ela é sentida por tudo ao seu redor. Pessoas percebem, situações se ajustam, o fluxo da vida muda, o universo responde. Agora imagine o que acontece quando você faz isso com consciência. Quando não apenas agradece por hábito, mas quando decide entrar no estado vibracional da gratidão como uma escolha, como um ritual interno, é aí que a prática se torna poder. Porque você deixa de reagir aos estímulos externos e começa a emitir uma frequência que molda o que virá. Você para de esperar motivos para agradecer e passa a gerar motivos. Você vira um ímã, um gerador, uma fonte viva de vibração criadora. E não é preciso muito. O cérebro não exige provas concretas para liberar as reações químicas da gratidão. Ele responde ao sentimento, mesmo que ainda não existam motivos visíveis. Por isso, você pode treinar seu corpo a se tornar grato por antecipação.
Agradecer pelo que está chegando, agradecer pelo que está se revelando, agradecer até pelas lições que você ainda não entendeu completamente. Isso é uma chave vibracional antiga, usada por místicos, curandeiros e almas despertas há milênios, e agora está nas suas mãos. Vamos fazer uma pequena prática agora. Respire fundo, leve sua atenção para o coração e pense em algo simples, mas real. Pode ser o cheiro do café que você tomou hoje cedo, o sol batendo no seu rosto, a risada de alguém que você ama. Sinta, agradeça, permita que esse sentimento se espalhe. Fique assim por alguns segundos. Essa prática ativa neurotransmissores, limpa seu campo energético e silenciosamente envia uma nova frequência ao universo. Faça isso diariamente e você perceberá os milagres se aproximando em silêncio. Mas talvez você esteja se perguntando, e nos dias ruins, quando tudo está desmoronando, como agradecer? Essa é a beleza e o mistério da gratidão. Ela não depende do cenário, ela é uma escolha de vibração. E quanto mais escuro o momento, mais poderosa é a luz que a gratidão pode acender. Ela não nega a dor, ela atravessa com outro olhar. Não se trata de dizer, está tudo bem quando não está. Trata-se de dizer, eu escolho encontrar sentido mesmo aqui. E esse movimento, feito em silêncio, com honestidade, tem o poder de mover montanhas invisíveis. A gratidão é uma alquimia, um processo sutil que transforma a escassez em abundância, mágoa em sabedoria, espera em confiança. Ela reprograma seus pensamentos, desarma suas resistências, e aos poucos, como quem acende pequenas velas em um templo escuro, ela ilumina novos caminhos. E o mais lindo de tudo é que ela não exige esforço. Ela só pede presença. Ela só pede que você pare por um segundo e reconheça o que já está aqui, o que já está vivo, o que já é. Ao longo deste livro, vamos mergulhar em práticas simples e profundas para ativar esse campo dentro de você. Mas por agora, quero que você guarde uma frase como semente. Eu não preciso esperar minha vida mudar para agradecer. Eu posso agradecer, e assim minha vida mudará. Capítulo 2. O ritual diário da presença agradecida. Existe um instante secreto no dia, aquele momento quase despercebido entre o que você é e o que está prestes a sentir. É ali que mora a chave. É ali que, se você colocar intenção, algo muda. Não fora, mas dentro. E quando algo muda dentro, o universo escuta, o universo responde. O ritual da gratidão começa nesse ponto de transição, onde a presença encontra o reconhecimento. Não exige cenário perfeito, não exige palavras complicadas, apenas um coração disposto a enxergar. E é por isso que o diário de gratidão se torna mais do que uma prática. Ele se transforma em uma ponte vibracional diária entre você e aquilo que está pronto para florescer. Ao acordar, o mundo ainda está quieto. A mente ainda não foi invadida pelas tarefas, pelas dúvidas, pelos ruídos. É nesse campo neutro do despertar que você pode plantar as sementes da sua vibração do dia. Um simples diário, papel, caneta e alma, pode se tornar um artefato de realinhamento. Ele não é um diário comum. Ele não serve apenas para listar coisas boas. Ele é um espelho da sua vibração mais elevada, um reflexo do seu poder de notar, de sentir, de agradecer antes mesmo que o mundo externe razões. Ele é um sussurro sagrado para o campo quântico que te cerca. Comece assim. Escolha um horário. Pode ser logo ao acordar ou antes de dormir. O importante é que seja feito com presença. Agora, respire fundo e escreva no topo da página. Hoje, eu agradeço por... E permita que suas mãos se movam com liberdade. Pode ser algo simples, como o cheiro do sabão na roupa limpa, o abraço que ainda sinto no peito, o copo de água que me sustentou.
Gratidão verdadeira não depende de grandiosidade. Ela se sustenta no detalhe, no que é vivo, no que é sentido. E se em algum dia você acordar nublado, com o peito fechado e sem vontade de agradecer, tudo bem. Ainda assim, escreva. Escreva. Hoje estou tentando agradecer por... E complete com o que conseguir acessar. A gratidão não é performance, ela é caminho. E em dias difíceis, o simples ato de tentar já é uma vibração diferente, já é cura, já é presença, já é luz entrando por alguma fresta que parecia trancada. Para te ajudar a aprofundar essa prática, vou te dar um modelo sagrado. O momento das 3 pérolas. É uma estrutura simples, mas poderosa, que você pode usar todos os dias em seu diário. 1. Uma gratidão por algo que já existe. Agradeço pela minha cama confortável. 2. Uma gratidão por algo que está sendo curado. Agradeço pela coragem que estou desenvolvendo. 3. Uma gratidão por algo que ainda não aconteceu. Agradeço pelo reencontro que já vibra no tempo. Essas 3 pérolas criam um campo de vibração completo. Passado, presente e futuro se entrelaçam em um único gesto. Você honra o agora, ressignifica o que ainda pulsa e convida o que deseja para dentro da sua frequência. E se quiser levar esse ritual para um próximo nível, transforme esse momento em um pequeno templo. Acenda uma vela, coloque uma música suave. Respire antes de começar a escrever. Deixe que esse tempo seja seu, sem pressa, como um banho vibracional, como um encontro com sua essência, porque é isso que ele é. Um encontro com a parte sua que ainda sabe como agradecer mesmo em silêncio. Muitas pessoas começam um diário de gratidão e logo abandonam porque acham repetitivo ou forçado. Mas isso acontece porque estão fazendo da gratidão uma obrigação mental e não um ritual vibracional. Gratidão não é tarefa, é comunhão, é conexão com o que já está aqui, pedindo apenas para ser sentido. E quando você escreve com emoção, cada página se torna um campo magnético. Um pedido silencioso. Uma carta vibracional que o universo compreende. Você vai perceber que, com o tempo, esse hábito começa a moldar sua percepção. Você passa a notar mais beleza no que antes era invisível. Começa a receber mais do que agradece. E até os desafios ganham um outro contorno, porque sua vibração mudou. E como você já sabe, o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. E ao escrever com gratidão, você está dizendo sem palavras: eu sou abundância, eu sou amor, eu sou presença. Antes de encerrar este capítulo, uma última prática. Hoje, antes de dormir, escreva 3 coisas que aconteceram ao longo do dia pelas quais você é grato. Pode ser um gesto pequeno, uma sensação boa, uma pausa no meio da correria. Depois de escrever, feche o caderno, coloque as mãos sobre ele e diga mentalmente: obrigada, que eu receba mais motivos para agradecer amanhã. Durma com essa vibração e observe, porque algo, meu amor, começa a mudar. Capítulo 3. A tecnologia do obrigado. Vivemos com o celular nas mãos. Tocamos a tela mais do que tocamos as pessoas. Rolamos feeds mais do que rolamos os próprios pensamentos. Abrimos aplicativos antes mesmo de abrir os olhos pela manhã. A tecnologia nos invadiu com velocidade e, com ela, trouxe distração, comparação, ruído. Mas... e se ela também pudesse ser um canal de cura? E se o mesmo aparelho que te prende também pudesse te libertar? E se o celular, ao invés de apenas consumir sua atenção, começasse a multiplicar sua vibração? É disso que trata este capítulo. De transformar seu aparelho em um instrumento vibracional, um altar silencioso, um emissor de gratidão. Não é exagero dizer que o celular é uma extensão da nossa mente.
Ele carrega nossas imagens, nossas conversas, nossos afetos, nossas memórias. E o que você faz com essa extensão todos os dias cria padrões. Se você usa seu celular apenas para consumir, comparar, se distrair, ele se torna um espelho da escassez. Mas se você começa a usá-lo como canal de gratidão, ele se torna espelho da abundância. E o reflexo muda, a frequência muda, o que você emite muda e o que você recebe também. Vamos começar com uma prática simples, a mensagem do obrigado inesperado. Escolha alguém da sua lista de contatos. Pode ser alguém que você ama, alguém com quem perdeu o contato, ou até alguém com quem viveu algo difícil, e envie uma mensagem curta, mas sincera. Só queria te agradecer por fazer parte da minha vida, mesmo que por um momento, algo em mim floresceu por causa de você. Não precisa esperar resposta. O poder está no envio. Esse gesto cria uma onda, uma micromanifestação de cura, uma emissão vibracional que transforma o campo, mesmo que silenciosamente. Se você repetir isso por 7 dias seguidos, algo muito especial acontece. Você começa a perceber mudanças não apenas nas relações, mas na forma como o universo te devolve energia. Pequenas coincidências surgem, pessoas reaparecem, portas se abrem, porque você deixou de usar o celular apenas como receptor e começou a usá-lo como transmissor. Um transmissor de reconhecimento, de presença, de vibração. Outra prática poderosa é a e gratidão digital consciente. Ao invés de abrir o celular e ir direto para as redes, respire. E antes de rolar qualquer coisa, abra seu bloco de notas ou um grupo privado consigo mesmo e escreva ali: hoje eu agradeço por... Faça disso um hábito. Ao invés de usar a tecnologia para escapar de si, use para voltar para si. Você pode inclusive gravar um áudio para você mesma, como um lembrete vibracional, uma âncora, uma cápsula de energia. E se quiser ir ainda mais longe, transforme seu feed em um oráculo de gratidão. Toda vez que ver algo bonito, uma imagem, um texto, um vídeo que tocou seu coração, pause e agradeça, mesmo que mentalmente. Diga: obrigada por essa beleza ter me encontrado hoje. Faça isso com intenção. Aos poucos, você verá que o algoritmo começa a mudar. Sim, até o algoritmo responde à sua vibração, porque você começa a treinar o seu olhar para encontrar valor, para enxergar o bom, para se nutrir. E o universo, inclusive digitalmente, devolve mais do mesmo. Existe também uma prática linda chamada desintoxicação vibracional do celular. Escolha um dia da semana ou um horário sagrado, por exemplo, toda manhã até às 9 horas ou todo domingo, em que você não usará o celular como receptor de estímulo. Nada de redes, nada de rolagem, apenas o uso consciente. E nesse tempo, ao invés de abrir aplicativos, você pode abrir sua respiração, abrir sua presença, abrir um espaço para simplesmente sentir e agradecer. Esse intervalo é como um banho energético que limpa o excesso e refina sua frequência. A verdade, meu amor, é que a tecnologia não é o vilão. O uso inconsciente é. Mas quando você transforma o modo como interage com o digital, você cria pontes. Você transforma o celular num instrumento espiritual. E ele passa a servir sua expansão e não sua distração. E sabe o que acontece quando você envia essas mensagens de gratidão, quando grava esses áudios, quando escreve esses textos com presença? Você está criando registros vibracionais, pequenos portais de abundância espalhados pela nuvem. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém curta, mesmo que ninguém responda, o universo viu e ele responde. Para encerrar esse capítulo, deixo um desafio simples e transformador. Desafio do obrigado digital. Durante 3 dias, envie 3 mensagens por dia com gratidão genuína. Pode ser por texto, áudio ou imagem. Não espere retorno, apenas envie. E depois, escreva no seu diário:
O que mudou em mim ao fazer isso? Você vai se surpreender com a resposta. Capítulo 4. A caça ao tesouro invisível. A gratidão, quando cultivada com constância, se transforma em um tipo especial de lente. Uma lente mágica, capaz de revelar preciosidades escondidas em lugares onde antes só havia rotina. Você começa a perceber pequenos brilhos em gestos banais. Começa a sentir perfume em detalhes esquecidos. O que antes era invisível passa a ser tesouro. E essa é uma das práticas mais poderosas da gratidão verdadeira. Ela ensina você a ver, não com os olhos, mas com o coração desperto. E quando o coração desperta, a abundância aparece, porque ela sempre esteve ali, esperando você notar. Imagine que o seu dia é um campo vasto. A cada manhã, esse campo é repleto de sinais, encontros, oportunidades, milagres. Mas você só colhe aquilo que sabe procurar. E a gratidão funciona exatamente como esse mapa, um radar vibracional. Quando você escolhe olhar com olhos gratos, você começa uma caça ao tesouro invisível. E o que muda não é só o que você vê, mas quem você se torna enquanto vê. Essa prática pode começar de forma lúdica. Ao acordar, diga mentalmente: hoje vou encontrar 5 tesouros escondidos no meu dia. E ao longo do dia, esteja atento. Pode ser o cheiro do pão quentinho. Pode ser a gentileza de alguém no trânsito. Pode ser o som da água caindo no banho. Pode ser um insight que chega do nada. Pode ser a risada de alguém que você ama. O importante é notar. E, ao notar, agradecer. Você pode anotar esses tesouros em um papel, num bloco no celular ou apenas mentalmente. Mas o ideal é que, à noite, você os registre com presença, porque isso ancora a vibração, isso cria memória vibracional, isso transforma a mente em um cofre de beleza, e quanto mais você guarda beleza, mais beleza começa a chegar. Uma variação encantadora dessa prática é o uso de um gratidômetro diário. Um pequeno caderno, uma folha colada na geladeira ou uma planilha mágica onde, a cada dia, você escreve quantos tesouros invisíveis encontrou. Pode ser algo como: dia 1, 3 tesouros. Dia 2, 5 tesouros. Dia 3, 2 tesouros, mas muito profundos. Com o tempo, você começa a perceber que sua capacidade de ver beleza aumenta, que sua mente treina o olhar, que seu corpo se alinha, que você começa a viver procurando motivos para agradecer ao invés de razões para reclamar. E isso, meu amor, muda tudo, porque a realidade responde à sua vibração. E se você está vibrando reconhecimento, você começa a receber mais do que reconhecer. É o princípio da retroalimentação energética. Gratidão gera percepção, percepção gera mais gratidão, e isso gera milagres silenciosos. E aqui está algo ainda mais bonito. Quando você treina esse olhar, você se torna uma fonte de presença para os outros. Você começa a dizer: eu vejo com o coração. E as pessoas sentem isso. Elas se aproximam, elas florescem ao seu redor. Porque você não apenas vê tesouros invisíveis, você se torna um. Essa prática também pode ser levada para os momentos difíceis. Quando o dia parecer pesado, a mente nublada ou o coração cansado, feche os olhos e pergunte: qual tesouro está escondido aqui? Não se force a responder. Apenas espere. Sinta. Talvez o tesouro seja o aprendizado. Talvez seja o descanso forçado. Talvez seja o convite para desacelerar. Mesmo na dor, existe algo a ser notado. E agradecer por isso não é negação. É visão. É alquimia. Para finalizar este capítulo, proponho uma jornada especial. Jornada dos 7 dias. Caça ao tesouro invisível. Durante 7 dias, encontre ao menos 3 tesouros diários. No 8º dia, escreva uma carta para si mesma respondendo:
O que mudou em mim desde que comecei a procurar beleza? Essa carta será como um espelho mágico, onde você verá não só o que encontrou, mas quem você está se tornando. Capítulo 5. A cura silenciosa da gratidão. Há dores que palavras não alcançam, feridas que o tempo não curou, histórias que ficaram como sombra nos cantos da alma. Algumas dessas dores não foram ditas nem ouvidas, mas continuam vibrando em silêncio, como uma nota desafinada que ressoa dentro do peito. E é aqui, exatamente aqui, onde muitas práticas espirituais falham, ao tentar colocar luz antes da escuta. Mas a gratidão verdadeira não força. Ela acolhe. Ela não diz, fique bem. Ela segura a mão e sussurra. Mesmo que tudo esteja desmoronando, ainda existe algo vivo. E é nesse reconhecimento silencioso que a cura começa. A gratidão tem um poder oculto. Não o poder de apagar o que aconteceu, mas o de devolver sentido ao que parecia apenas dor. Ela é como uma água morna que passa pelas rachaduras internas, não para preenchê-las de imediato, mas para amolecer as defesas, tornar possível o toque, tornar possível a respiração, tornar possível a transformação. E às vezes tudo começa com uma simples frase: obrigada por ter me tornado quem eu sou hoje. Quero te contar agora algumas histórias reais. Histórias que não nasceram de milagres rápidos ou fórmulas prontas, mas de pessoas comuns que decidiram encontrar o poder da gratidão mesmo quando tudo parecia desabar. A primeira é a de um homem que perdeu seu negócio. Faliu. Viu seu nome nos jornais da cidade com acusações injustas. Perdeu clientes, amigos, quase perdeu a própria fé. Por semanas, não saiu de casa. Até que, um dia, leu uma frase que dizia: agradeça por aquilo que está te ensinando a se tornar algo maior. Aquilo não fez sentido na hora, mas ele anotou. E todo dia, sem vontade, escrevia em um caderno: hoje, agradeço por ainda estar vivo. Só isso, repetidamente. Após alguns dias, começou a sentir algo diferente. Mais do que palavras, era uma vibração de resistência suave, de presença. Com o tempo, essa prática virou força. Ideias surgiram, novas parcerias, um recomeço. Não foi rápido, não foi mágico, foi silencioso e profundo. A segunda história é de uma enfermeira. Trabalhava em um hospital há mais de 15 anos. Amava sua profissão, mas estava exausta. O burnout já batia à porta. Noites sem dormir, corpo cansado, alma pesada. Ela começou a sentir raiva até de estar ajudando, até que, por acaso, em um congresso, ouviu uma palestra sobre gratidão no atendimento. Voltou para casa e criou um pequeno cartão de bolso. Nele, escreveu: hoje eu agradeço por uma vida que toquei, mesmo que sem saber. E toda vez que sentia o peso bater, ela colocava a mão nesse cartão. A vibração mudava, e algo nela se reerguia. Aquilo virou âncora, cura, um resgate de propósito. E quando outros profissionais do hospital viram o cartão, pediram um também. A terceira história é minha. Não de uma tragédia, mas de algo cotidiano. Um momento em que a vida parecia sem sabor. Os dias iguais, o cansaço emocional, a sensação de estar apenas sobrevivendo. Não havia grandes perdas, mas também não havia brilho. Foi nesse ponto que comecei um hábito bobo: agradecer por pequenas alegrias que surgiam do nada. Um café quentinho, uma música boa, um sorriso inesperado. Eu escrevia em um caderno de capa dourada que apelidei de Meu Guardião de Milagres. No começo, era quase forçado, mas em poucos dias, percebi que algo dentro de mim começava a reagir, como se as células ganhassem cor, como se o mundo me devolvesse a beleza que eu decidi ver. Essas histórias não são sobre conquistas, são sobre reconexão, sobre reatar com a vida,
sobre voltar a sentir, porque a gratidão cura, não pela lógica, mas pela frequência. Ela cria uma atmosfera vibracional, onde o corpo se sente seguro, a alma se sente ouvida e o coração se permite reabrir. E se hoje você estiver passando por um momento difícil, onde agradecer parece impossível, saiba que isso também é válido. Gratidão não exige estado de espírito, ela exige sinceridade. E mesmo que tudo esteja escuro, você pode agradecer pela força que ainda não veio, mas virá. Pode agradecer pela fé que você está cultivando só de continuar. Pode agradecer pela parte sua que ainda acredita. Isso é cura, isso é coragem. Para te ajudar, aqui vai uma prática íntima e transformadora. Carta para a dor em tom de gratidão. Escreva uma carta para algo que te feriu. Um momento, uma perda, uma pessoa. Mas ao invés de despejar dor, escreva com gratidão. Exemplo: obrigada por ter me mostrado o que eu não via. Obrigada por ter me ensinado a dizer não. Obrigada por ter me feito forte quando eu não queria ser. Não é sobre perdoar, é sobre liberar, é sobre se libertar. E depois de escrever, queime a carta com cuidado e intenção. Assista à fumaça levando a dor e deixando só o aprendizado. Capítulo 6. Gratidão na escuridão, quando é difícil agradecer. Há momentos em que tudo o que queremos é um sinal, um toque invisível dizendo, vai passar. Mas, em certos dias, até o silêncio do universo parece pesado. É quando o chão desaparece, a luz apaga e a alma se encolhe, não por fraqueza, mas por exaustão. Nesses dias, a palavra gratidão soa estranha, distante, como algo reservado apenas para os que estão felizes. Mas é justamente aqui, neste vale escuro, que a gratidão revela sua verdadeira força. Porque quando você escolhe agradecer mesmo na dor, você não está ignorando o sofrimento. Você está escolhendo lembrar que ainda existe algo em você que permanece vivo. Gratidão na escuridão é um tipo raro de coragem. É o ato de estender as mãos, mesmo sem enxergar, e dizer, eu confio que há algo aqui que vai me transformar. Não é fácil. Ninguém desperta no meio da perda e sorri naturalmente. Mas você pode, aos poucos, fazer perguntas diferentes. Ao invés de, por que isso está acontecendo comigo? Tentar, o que essa experiência está me mostrando que eu ainda não via? Essa pergunta não traz respostas imediatas, mas abre espaço para que a cura comece. Muitas vezes, a dor vem de rompimentos, perdas, finais, mas o fim de algo não é o fim de tudo. E agradecer pelo fim, mesmo que entre lágrimas, é um gesto de rendição sagrada. Você pode dizer, obrigada por tudo que foi. Obrigada por ter me ensinado o que é amor, mesmo que tenha terminado. Obrigada por ter me revelado o que eu mereço, ao mostrar o que não quero mais. São palavras simples, mas quando ditas com o coração, têm o poder de desarmar o que estava trancado há anos. Há também a escuridão emocional, a tristeza sem motivo aparente, a apatia, a desconexão. Nesses momentos, a gratidão não precisa ser grandiosa. Pode ser, agradeço por ter conseguido levantar da cama hoje. Agradeço por esse café quente entre lágrimas. Agradeço por essa música que me abraçou por dentro. Você não precisa estar bem para agradecer. Você precisa apenas estar disposto. E é essa disposição, mesmo pequena, que muda tudo. Porque a gratidão é uma semente que cresce no escuro. E quanto mais você rega, mesmo sem ver resultado, mais raízes ela cria. Até que um dia, brota. De repente, você acorda e sente o ar diferente, o coração menos apertado, o riso voltando, e percebe, você sobreviveu, e mais do que isso, você se reconstruiu. Para ajudar nessa travessia, aqui está uma prática de alívio e reconexão. O diário da gratidão na tempestade.
Durante uma fase difícil, crie um caderno só para esse propósito. Nele, ao final de cada dia, escreva: 1. Hoje eu consegui, mesmo que tenha sido apenas respirar. 2. Hoje eu senti, mesmo que tenha sido raiva, tristeza, medo. 3. Ainda assim, agradeço por qualquer coisa, a chuva lá fora, o cheiro do travesseiro, um suspiro. Esse diário é como um farol. Você não vai ver o caminho todo, mas uma pequena luz se acende. E com o tempo, você verá que essa prática não era sobre mudar o que aconteceu, era sobre mudar quem você é diante do que aconteceu. Quero te lembrar, meu amor, que até as sementes mais fortes germinam na escuridão. A terra precisa do silêncio para trabalhar, e sua alma também. Confie no invisível, confie nos ciclos. E se tudo parecer pesado demais, apenas feche os olhos e repita, mesmo sem entender: eu confio e agradeço. Essa frase é um código de ressurreição, um feitiço de luz em meio à noite. Capítulo 7. Evitando a fadiga da gratidão. Talvez você tenha começado a prática da gratidão com entusiasmo. Sentiu os primeiros efeitos, a vibração diferente, a alma sorrindo em silêncio. Mas com o tempo, algo mudou. Os agradecimentos começaram a soar repetitivos. Os mesmos motivos, as mesmas frases, o mesmo caderno. E uma dúvida pode ter surgido. Será que estou só me forçando a agradecer? Será que isso ainda está funcionando? Se você já sentiu isso, respire com alívio. É natural. Todo hábito sagrado precisa ser renovado para continuar vibrando. E neste capítulo, vamos aprender a manter viva a chama da gratidão, sem forçar, sem cansar, sem parecer um dever. A chamada fadiga da gratidão acontece quando a prática vira obrigação e não mais expressão. Quando você escreve, sou grato pelo dia, sem realmente sentir o dia. Quando agradece por inércia e não por conexão, mas isso não é fracasso. É apenas um sinal de que está na hora de renovar o jeito de se relacionar com essa prática, porque a gratidão, assim como a alma, precisa de frescor, de verdade, de ar, de criatividade. Primeiro, vamos quebrar o mito de que você precisa agradecer sempre pelas mesmas coisas. Claro que o lar, a saúde e a família são motivos eternos, mas a alma se expande quando você começa a explorar novas camadas do cotidiano. E para isso, você pode criar um mapa vibracional rotativo. A cada dia da semana, você foca em um domínio diferente da sua vida. Segunda, gratidão pelo corpo físico. Terça, gratidão por pessoas que cruzaram seu caminho. Quarta, gratidão por experiências passadas, boas ou difíceis. Quinta, gratidão pelas emoções que você sentiu. Sexta, gratidão por algo que ainda vai acontecer. Sábado, gratidão por pequenos prazeres sensoriais. Domingo, gratidão pela sua alma, intuição e jornada interior. Com isso, cada dia ganha um sabor, uma frequência, uma nova possibilidade de descoberta. Você passa a buscar motivos com um olhar curioso e não cansado. E o coração volta a pulsar em presença. Outro ponto importante é permitir pausas. Sim, você pode descansar da prática sem culpa. Gratidão não é cobrança espiritual. É a expressão da sua verdade. E às vezes, a verdade do momento é o silêncio. E tudo bem. Não escreva apenas para cumprir um ritual. Espere até que o gesto volte a nascer do sentir. E para isso, uma ótima forma de manter a energia circulando é variar o teu formato da gratidão. Você não precisa se limitar ao caderno. Você pode gravar áudios de gratidão para você ouvir depois. Fazer fotos de coisas pelas quais é grato e criar uma galeria visual. Desenhar ou pintar o sentimento de gratidão com cores. Escrever cartas para o universo. Criar playlists de músicas que te fazem agradecer pela vida.
fazer rituais simbólicos, como acender uma vela ao agradecer por algo que deseja manifestar. Essas variações alimentam a prática com novidade e verdade. Transformam o hábito em arte e a arte em vibração. Agora, vamos falar de um ponto delicado: a diferença entre gratidão genuína e positividade forçada. A gratidão não exige que você esteja feliz. Ela apenas te convida a notar. Positividade forçada diz: sorria mesmo se doer. A gratidão genuína diz: sinta tudo, mas encontre algo que ainda pulsa. É muito diferente. E essa diferença é o que sustenta a prática no longo prazo. Porque a gratidão verdadeira não ignora a realidade. Ela a abraça com mais luz. E se, mesmo com tudo isso, você sentir que sua prática estagnou, que tal criar um desafio da renovação da gratidão? Aqui vai um exemplo para você. Desafio de 5 dias para reativar sua vibração grata. Dia 1. Agradeça por algo que você costumava ignorar. Dia 2. Agradeça por alguém que já foi embora. Dia 3. Agradeça por algo que você ainda não entendeu. Dia 4. Agradeça por algo que parece pequeno, mas é mágico. Dia 5. Agradeça por si mesmo. Por ter chegado até aqui, ao final desses 5 dias, escreva: hoje eu sou a colheita de todas as sementes de gratidão que já plantei. Essa frase encerra o ciclo e ativa uma nova vibração. Lembre-se, meu amor, a gratidão não cansa. O que cansa é tentar forçar um sentir que precisa ser renovado. Então, renove, reinvente, respire. E se preciso for, comece de novo. A gratidão estará sempre lá, não como obrigação, mas como um abraço silencioso pronto para te reconectar. Capítulo 8. Gratidão e relacionamentos. Relacionamentos são espelhos vivos. A todo momento, revelam quem somos, como reagimos, o que ainda precisamos curar. E entre encontros, desencontros, palavras ditas e silêncios profundos, existe um campo invisível que conecta as almas, o campo vibracional da intenção. Quando você aprende a agradecer dentro desse campo, algo muda. A energia entre você e o outro se transforma. Os laços se tornam mais leves. Os ciclos se fecham com mais consciência. As mágoas encontram cura e o amor floresce. Porque onde há gratidão verdadeira, há espaço para o amor crescer sem cobrança, sem apego, sem expectativa. Apenas crescer. A gratidão nos relacionamentos não é apenas um obrigado dito no automático. Ela é uma vibração que se manifesta nas entrelinhas. É quando você escolhe notar os gestos do outro ao invés de apontar o que faltou. É quando você agradece pela presença, mesmo que ela tenha sido breve. É quando você, com o coração aberto, olha para alguém e sente: essa pessoa foi um presente, mesmo que tenha doído. Quando você começa a aplicar gratidão nas suas relações, até as feridas ganham outra textura. Não se trata de romantizar a dor, mas de enxergar além dela. Às vezes, a pessoa que te desafiou foi a que te ensinou a se posicionar. Às vezes, quem te decepcionou te libertou. Às vezes, quem partiu abriu espaço para você voltar a si. E agradecer por isso não significa que tudo foi certo. Significa apenas que você escolheu crescer com o que aconteceu. E isso, meu amor, é um dos maiores atos de liberdade emocional que existe. Vamos começar com uma prática suave. O ritual da gratidão silenciosa. Pense em alguém com quem você se relaciona ou já se relacionou. Amorosamente, na amizade, na família, no trabalho. Feche os olhos. Imagine essa pessoa na sua frente. Respire fundo e diga em silêncio: obrigada por tudo que você foi para mim. Obrigada pelo que aprendi com você, que a vida te leve para onde sua alma floresce. Esse pequeno gesto envia uma frequência. Às vezes, a outra pessoa sente sem saber por quê. Às vezes,
Você sente leveza imediatamente. Às vezes, algo começa a se movimentar, porque relações também são campos, e você pode limpá-los com a vibração da gratidão. Agora, vamos para algo mais íntimo. A gratidão no presente. Com quem convive com você agora? O parceiro, a parceira, os filhos, os pais, os amigos. Quantas vezes você para agradecer por eles? Não com palavras ensaiadas, mas com presença. Gratidão não é só dizer "eu te amo". É olhar nos olhos e dizer "eu vejo você e agradeço por estar aqui". Isso, meu amor, muda a energia de qualquer casa, de qualquer mesa, de qualquer vínculo. E para os laços que doem, aquele relacionamento que machucou, que terminou mal, que ainda vibra como ferida aberta, a gratidão pode chegar como um bálsamo. E a cura começa quando você permite escrever o que chamamos de carta de transmutação agradecida. Escreva: mesmo com toda a dor, eu agradeço pelo que foi. Agradeço por quem eu me tornei após essa experiência. Agradeço pela parte de mim que resistiu, que sobreviveu, que aprendeu. Eu libero. E agradeço. Depois de escrever, leia em voz baixa, queime com cuidado e imagine a fumaça levando essa energia para o céu. Essa prática não é mágica, é vibracional. Ela muda sua assinatura energética. E quando sua energia muda, suas relações futuras também mudam, porque você para de vibrar carência, necessidade, rancor e começa a vibrar plenitude, completude, amor limpo. E o mais bonito, a gratidão também pode ser usada para fortalecer vínculos que você quer manter. Imagine escrever pequenas mensagens de gratidão para alguém que ama, não apenas em datas especiais, mas nos dias normais. Exemplo: hoje, quando vi seu jeito de sorrir, percebi o quanto sou grata por ter você na minha vida. Essas pequenas expressões alimentam a relação como sementes. E quanto mais você semeia, mais flores brotam entre vocês. Lembre-se, toda relação é um espelho. E quando você vibra gratidão, o espelho reflete amor. Mesmo que o outro não retribua, você se cura, você se eleva, você se liberta. Para encerrar este capítulo, uma prática sagrada, a roda da gratidão relacional. Escolha 7 pessoas que já marcaram sua vida, positivamente ou não. Para cada uma, escreva uma linha de gratidão. Uma só. Guarde esse papel com carinho. Ele é seu círculo vibracional. Sempre que quiser atrair novos vínculos, leia esse papel em silêncio e diga: estou pronta para me conectar com almas que me reconhecem com gratidão. Capítulo 9. O efeito cascata da abundância. Gratidão não é só um sentimento bonito. Ela é uma tecnologia vibracional. Um código que, quando ativado com sinceridade, começa a gerar reações em cadeia em todas as áreas da sua vida. É como jogar uma pedrinha num lago calmo. O impacto pode ser pequeno, mas as ondas se expandem até onde a vista não alcança. Assim também é com a gratidão. Você começa com um "obrigada", tímido por um café quente, e meses depois está vivendo uma nova fase, com oportunidades que você nem imaginava. O nome disso é efeito cascata da abundância. E ele começa de dentro para fora. Muita gente busca prosperidade como quem persegue um prêmio. Corre atrás, estuda, trabalha, se esforça, e tudo isso é válido. Mas se por dentro ainda vibra escassez, medo, carência, o campo da abundância permanece fechado. É como gritar por bênçãos com a porta trancada por dentro. A chave? Gratidão. Mas não a gratidão superficial, e sim aquela que você sente mesmo sem motivo. Aquela que brota da percepção sutil de que o simples já é milagre. Quando você começa a agradecer verdadeiramente pelo que já tem, você vibra como quem já possui, e o universo responde com mais.
É por isso que pessoas gratas parecem ter sorte, mas não é sorte, é frequência, é alinhamento. Elas enxergam abundância no que vivem e por isso atraem mais abundância. Você pode ter pouco, mas se vibra gratidão, você amplia o campo daquilo, você o expande, e tudo aquilo que você expande com gratidão se multiplica. Vamos fazer uma pausa e refletir. Como está a sua vibração diária em relação ao dinheiro, à saúde, aos relacionamentos? Você sente mais escassez ou mais apreciação? Você fala mais sobre o que falta ou sobre o que já chegou? Porque onde vai sua atenção, vai sua energia. E onde vai sua energia, vai sua criação. Para ativar esse efeito cascata, trago agora a prática do círculo da abundância agradecida. 1. Pegue um papel e divida-o em 3 partes. Finanças, emoções, saúde física. 2. Em cada parte, escreva 3 coisas pelas quais você já é grato nessa área, mesmo que sejam mínimas. Exemplo: tenho dinheiro para comprar meu alimento. Tive uma conversa que me fez bem. Sinto que minha respiração está mais tranquila hoje. 3. Leia em voz alta. Depois feche os olhos e diga: eu honro o que já existe e recebo com alegria o que está por vir. Esse gesto simples, feito com intenção, é um comando energético, um feitiço vibracional, um código silencioso que envia para o universo a seguinte mensagem: ela percebe, ela valoriza, ela está pronta. E quando o universo sente essa prontidão, ele entrega. E o mais lindo, o efeito cascata não para em você. Ele se espalha. Quando você vibra gratidão, você transforma o seu campo, e isso afeta os campos ao seu redor. Pessoas começam a te olhar diferente. Situações se resolvem com mais leveza e, de repente, sua presença se torna cura para o outro, porque gratidão é contagiosa. Ela inspira, ela desperta, ela renova. E não estamos falando apenas de prosperidade financeira. A abundância real é ampla, é rir mais, dormir em paz, ter energia para viver, receber um "eu te amo" inesperado, conseguir dizer não com leveza, ser lembrado com carinho por alguém que nem esperava. Isso tudo é abundância, e a gratidão é o portal que te leva até ela. Mas há um ponto especial que multiplica esse efeito: o princípio do pague adiante vibracional. Funciona assim: toda vez que você sentir que recebeu algo bom, uma bênção, um presente, um momento mágico, escolha espalhar essa energia. Pode ser com uma palavra gentil, com um elogio sincero, com um gesto despretensioso. Não precisa ser algo grande. O universo não mede a forma. Ele sente a intenção. Exemplo: você ganha um presente inesperado. Em vez de apenas guardar para si, escolha fazer algo gentil por alguém naquele dia. Essa vibração se espalha, e quanto mais você espalha, mais você recebe, porque a energia da gratidão é como uma fonte. Quanto mais transborda, mais renova. Para encerrar esse capítulo, deixo aqui um compromisso sagrado, compromisso da abundância agradecida. A partir de hoje, escolha notar, escolha agradecer, escolha confiar. A abundância não está lá fora. Ela começa em você, e tudo o que você reconhecer com amor vai florescer. Capítulo 10. Seu desafio de gratidão. 7 dias para reescrever sua vibração. Você não precisa de grandes revoluções externas para transformar a sua vida. Às vezes, tudo o que você precisa é de 7 dias, 7 momentos de presença, 7 mergulhos suaves na vibração da gratidão, 7 pequenos gestos conscientes que, juntos, criam uma nova realidade. Este capítulo não é uma reflexão, ele é um convite à ação vibracional, um chamado doce,
porém firme, para que você reescreva a forma como sente, percebe e manifesta sua existência, não com esforço, mas com intenção, não com rigidez, mas com leveza e verdade. Este é o desafio de gratidão. 7 dias para reescrever sua vibração. Um caminho prático e sutil, onde a cada dia você vai despertar uma nova camada do seu ser agradecido. Cada exercício foi criado para ativar áreas diferentes da sua energia, promovendo não apenas mudanças emocionais, mas transformações espirituais, perceptivas e até físicas. Você não precisa mais esperar por uma virada de sorte. Você vai se tornar a própria virada. Vamos começar. E dia 1, gratidão pelo corpo que te sustenta. Hoje, sua missão é olhar para o seu corpo com reverência. Ao acordar, fique em pé diante do espelho e, olhando nos seus próprios olhos, diga em voz baixa: "Obrigada, corpo, por me carregar até aqui." Depois, escreva ou mentalize 3 partes do seu corpo pelas quais você é grato. Exemplo: minha voz que comunica, minhas pernas que me levam, meus olhos que ainda enxergam beleza. Durante o dia, toda vez que sentir o corpo cansar ou doer, toque essa parte com carinho e agradeça. Esse gesto cura, esse gesto reconecta. Dia 2. Gratidão pelo que ainda não chegou. Hoje você vai vibrar no futuro como se ele já existisse. Escolha algo que deseja profundamente, uma situação, uma bênção, uma realização, e escreva uma carta ao universo dizendo: "Obrigada por isso que já está a caminho. Eu confio, eu recebo." Leia a carta em voz alta. Depois, dobre e guarde em um lugar especial. Esse é um código vibracional que diz ao universo: "Minha frequência já está pronta." Dia 3. Gratidão a alguém do passado. Hoje, você vai enviar gratidão através do tempo. Pense em alguém que marcou sua jornada, de forma positiva ou desafiadora. Escreva ou mentalize uma frase de gratidão para essa pessoa. Exemplo: "Obrigada por ter feito parte da minha história. Algo em mim floresceu por causa de você." Se quiser, envie essa mensagem. Se não for possível, envie vibracionalmente. Essa liberação limpa seu campo e abre novos caminhos. Dia 4. Gratidão pelos pequenos milagres. Hoje, você vai procurar beleza nos detalhes. Durante o dia, anote 5 pequenas coisas que fizeram seu coração vibrar. Pode ser o cheiro do café, o toque do vento, a forma como a luz entrou pela janela. Ao final do dia, leia em voz alta suas 5 descobertas e diga: "Eu vejo, eu reconheço, eu agradeço." Esse exercício ativa o campo da abundância sutil. Dia 5. Gratidão pela dor que te transformou. Hoje, com coragem e compaixão, você vai agradecer por algo que doeu. Escreva uma carta breve para uma dor antiga, dizendo: "Eu não entendi na época, mas hoje eu agradeço. Você me tornou mais forte. Você me despertou." Depois, queime essa carta com cuidado e intenção. Ao ver a fumaça subindo, imagine que a dor se transforma em sabedoria. Essa prática é um ritual de renascimento. Dia 6. Gratidão por quem você é. Agora. Hoje, você vai olhar para si com ternura. Pegue um papel e escreva: "Eu sou grato por ser." Complete com pelo menos 7 qualidades suas. Exemplo: sensível, resiliente, curiosa, generosa. Depois, coloque uma música suave e leia esses adjetivos como se fosse um mantra. Você vai sentir sua frequência se elevar, porque se amar também é agradecer. Dia 7. Gratidão pela jornada completa. Hoje, você fecha o ciclo com um ritual especial. Acenda uma vela, sente-se em silêncio. Mentalize os 6 dias anteriores. Veja-se em cada um deles. E então diga, do fundo do seu ser:
Obrigada, vida, por cada passo. Obrigada por tudo o que fui e por tudo o que estou me tornando. Finalize escrevendo uma nova frase em seu caderno. A partir de agora, a gratidão é minha nova linguagem com o universo. Você pode repetir esse desafio sempre que sentir que a vibração precisa ser renovada. Ele é um portal, um código, uma dança entre a alma e a vida. E quanto mais você o vive, mais a vida responde. Epílogo. O universo sempre ouviu seu obrigado. Se essas palavras chegaram até você, é porque sua alma estava pronta para se lembrar. Você caminhou por entre capítulos que não foram feitos apenas para serem lidos, mas sentidos. Em cada página havia um espelho oculto, revelando partes suas que talvez estivessem adormecidas. E agora, desperto, você já não é mais o mesmo. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque o mundo, se aqui dentro, foi redesenhado pelas mãos invisíveis da gratidão. É curioso. Tantos procuram milagres como se fossem relâmpagos grandiosos, mas poucos percebem que os verdadeiros milagres sussurram. Eles moram nos detalhes, na respiração que flui, no sorriso que nasce sem motivo, no silêncio que acalma sem precisar dizer nada. A gratidão é o idioma desses milagres, e quando você fala essa língua com o coração, o universo inteiro se inclina para ouvir. Talvez você ainda se pergunte, mas será que funciona mesmo? E a resposta não está aqui fora, ela está nos pequenos ecos que já começaram a acontecer. Pessoas que voltaram a sorrir ao seu redor. Ideias que surgiram do nada. A sensação estranha de paz, mesmo quando as coisas ainda não estão perfeitas. Tudo isso são sinais. Sinais de que o universo ouviu. Sinais de que o obrigado que você sussurrou, seja em palavras ou em sentimento, chegou lá em cima. E lá em cima, sempre houve alguém escutando. Você pode fechar este livro, mas a verdadeira leitura começa agora. A leitura da vida com olhos mais brandos, com presença mais suave, com alma mais aberta. A cada dia, a cada manhã, você tem a chance de escolher qual música vai tocar no fundo da sua existência. E se você escolher a Sinfonia da Gratidão, meu amor, prepare-se, porque tudo muda. Se um único coração em estado de gratidão já pode curar um espaço inteiro, imagine o que acontece quando esse coração é o seu. Imagine o que acontece quando você vive como quem agradece antes mesmo de receber. O tempo se curva, o impossível se dissolve e o milagre deixa de ser um evento para se tornar um estilo de vida. Agora, feche os olhos um instante, respire e, em silêncio, diga para si mesmo: obrigada por tudo o que fui, obrigada por tudo o que sou e obrigada por tudo o que está vindo. E então, meu amorzinho, abra os braços. O universo acabou de sorrir para você.